Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração é existente na vida de todos os seres humanos, que assim abra o seu coração e deixa Deus habitar no seu lar, na sua vida e no seu cotidiano do dia a dia. Vamos à leitura da palavra de Deus com o seguinte tema: anotações inesquecíveis. Você vai entender nessa tarde que a tua vida é como um livro de anotações. Deus tem anotado tudo, e tudo tem sido escrito nos céus, desde o teu berçário, antes de você nascer, e depois que você veio para este mundo, desde o teu 0 ano de idade, até a hora em que você partir dessa vida para outra. Você vai entender que tudo está sendo escrito por Deus, e são anotações inesquecíveis, que nunca se apagará. E a Bíblia diz que as nossas obras, depois de partirmos dessa vida para outra, vão nos seguir. Tema de mensagem: anotações inesquecíveis. E a leitura da Bíblia que nós vamos ler para ter base no que vamos falar, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 7. E diz assim a palavra do Senhor. O título é Novos Céus e Nova Terra. O tema é anotações inesquecíveis. E a Bíblia é do versículo 1 ao 7 em Apocalipse, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva, uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E está escrito, e está sentado sobre o trono, e disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-lhe, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, glórias a Deus. Honras e glórias a esse Deus, majestade de honras e louvor, e sempre palmas para Ele, porque Ele assim é paciente, como um dia, como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Entendemos que servimos a este Deus, e servimos a Ele de uma maneira dos quais Ele assim nos chamou. Ele tão somente quando nos chamou, Ele tirou lá do mundo, perdoou os nossos pecados através do sangue de Jesus, e através do nome de confissão pelos nossos lábios, confessando o nome de Jesus, os nossos pecados são perdoados. E entendendo que o seu sangue sobre nós, e habitando dentro de nós o Espírito Santo de Deus, e ao nosso lado, para não caminharmos sozinhos, este anjo poderoso, entendemos que para ver esse anjo é pela fé, porque se for incrédulo, não vai ver mesmo, vai pensar que está sozinho. Mas entenda, ainda que você pense que esteja sozinho, toda a comitiva dos céus está a teu serviço, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E eu entendendo uma vez isso, e as escrituras sagradas me abrindo a mente, o coração, e me dizendo que o caminho para se chegar aos céus é observando os mandamentos de Deus, eu entendo que tudo está sendo escrito por Deus. Olhando de Gênesis a Apocalipse, eu observei que a história
e os cotidianos dos homens de Deus que assim viveram nessa vida, mas ali entenderam que tinha uma história diferente para viver para Deus. Eles assim pagaram seu preço, andaram como peregrino em terra estranha, e mesmo eles andando e caminhando, não vendo a promessa de perto, mas entendendo e sabendo que era já filho de Deus, já ia morar nos céus, e ainda que não obtinha e não obteve vitória em vida, ele entendeu que o mais principal do que bens material, ela entendeu que o mais principal do que toda a riqueza deste mundo é ter a alma salva. Jesus Cristo já alertou acerca disso. Ele dizendo assim: não ajuntei tesouro onde a traça e o ladrão roubam, mas ajuntai tesouro lá nos céus. Mas como ajuntaremos esse tesouro? É se entregando para Deus, é ganhando almas, e quem ganha alma sábio é fazendo a obra do Senhor, não jogando na costa de ninguém, mas fazendo, entrando na frente de peleja, fazendo o que Deus quer, e Deus assim vai abençoar. Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas têm uma fasquinha de desculpa, né? Não, tenho esse, aquele outro, pode fazer por mim. Se é você que tem que estar na frente da peleja, se é você que tem que fazer o que Deus quer, entendemos que Deus confiou obra em nossas mãos, e o que foi colocado nas nossas mãos não é para colocar na mão de ninguém, porque para a sepultura para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há nada para fazer, mas tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme a tua força. E entendendo que dentro deste tema de mensagem, anotações inesquecíveis são as anotações de Deus para o ser humano. Tudo de nossa vida é escrito por Deus, desde o nosso 0 ano de idade até o dia que nós partimos dessa vida para outra. Entendemos que está sendo tudo anotado. Entendemos que quando nós nos libertamos, saímos deste mundo de densas trevas, nós entendemos que Deus tem coisas grandes e firmes para todos aqueles que assim se entregam para Ele. E entendemos que tudo sendo escrito por Deus, e no seu calendário, quer dizer, na sua agenda, está sempre à disposição para a gente. Deus nunca diz não para nós, Deus nunca vai dizer não para aquele que assim o serve, mas entenda, tudo tem o seu cumprimento e o tempo certo para que Deus venha assim abençoar o ser humano. E uma vez entendendo isso, você já faz parte de uma história tremenda e profunda. Há aqueles que vivem uma história triste, sem saber, porque está trilhando o caminho que parece ser direito, mas o fim é o caminho da morte. Mas há aqueles que estão trilhando o caminho na direita com Deus, e sabe que vai morar nos céus, sabe que já começou uma contagem para ele, desde o momento em que ele aceitou a Jesus Cristo. Ele já entrou na história das anotações inesquecíveis de Deus, porque Deus nunca vai esquecer dele, porque ele nunca está se esquecendo de Deus. Deus é aquele que tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Então, se temos compromisso com Deus, todas as ricas bênçãos de Deus recairão sobre aqueles que fazem a obra de Deus com perfeição. Aleluia, glórias a Deus. E uma vez eu entendendo isso, eu não posso deixar para trás o que o Criador colocou na minha mão aqui na frente, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Eu sei que está saindo em base de poesias a mensagem, mas vai sair também em base de profecia, e você vai entender o que Deus tem para todos nós. Você vai entender nessa tarde que você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa assim que veio à toa para este mundo, você não nasceu assim por nascer, mas Deus permitiu que você viesse até neste presente século para fazer a obra dele, para pregar o evangelho, anunciar que Deus é Deus e o resto é Baal. Você veio para isso, para fazer a diferença. Mas irmão, eu não sou capaz, mas irmão, não tenho capacidade. Quem te falou isso? Quem falou que Deus está te chamando desse jeito, com capacidade? Quem te falou que Deus está te chamando tão inteligente? Venha do jeito que você é, porque aquele que não é capaz, ele capacita, aquele que não pode, vai passar a poder, porque Deus é Deus do sobrenatural. Ele pega as coisas do que são, do que não são, para confundir a que são. Ele pega aqueles que não têm
aparência nenhuma para uma grande obra, mas faz uma grande obra na vida daquele que assim abre o coração e deixa ele cear um com o outro, e assim Deus vai completar a obra dele até o fim. Entenda, anotações inesquecíveis. O que é isso? Como se entende isso, subentende isso? Entendendo para a minha vida e para a tua vida, eu sei que Deus me chamou, você sabe que Deus te chamou também. Eu sei que eu tenho tempo contado por Deus, você tem também um tempo contado por Deus. Eu sei que Deus confiou uma obra na minha mão, Ele confiou outra na tua mão também. Então, se uma vez Deus confiou isso na minha mão, abriu os meus olhos espirituais, e eu sei que está tudo sendo anotado nos céus, e Jesus Cristo já até alertava, como alertou para os discípulos: não ficai todo abobado, não ficar alegre porque os demônios se sujeitam, não ficar alegre porque vocês fazem maravilha, mas entenda uma coisa: antes ficar alegre, porque o vosso nome está escrito nos céus, está escrito lá em cima, e Deus te conhece lá em cima, você é conhecido na terra, e também é conhecido no inferno como profeta do Altíssimo. Aleluia, glórias a Deus. É sinal que é anotações inesquecíveis. Quer dizer, Deus está anotando tudo da nossa vida. Mas irmão, como é que é isso? É o que eu falei uma vez aqui. Eu disse que nós somos autor de um livro, mesmo sem ter aquela inteligência superior, mesmo sem ter aquele grau de inteligência que as pessoas olham para os homens natural e entendem assim: nossa, este é inteligente, nossa, esse pode, olha como ele administra bem. Mas entenda uma coisa: você mesmo você não tendo inteligência nenhuma, você não pode nem ter nem um segundo grau, nem quer dizer, nem o CA, você não pode nem saber ler, mas quando você se entrega para Deus, você começa a ser autor de um livro, aonde neste livro vai ser escrita a tua história. Mas irmão, mas não foi escrita a história de Jesus Cristo? Foi, mas a tua também vai ser escrita, porque quando chegar no último dia, a Bíblia diz que vai abrir os livros, vai abrir o livro que está escrito o nosso nome, e depois vai abrir outros livros, e cada um será julgado segundo as coisas que estão escritas naquele livro. É sinal que há anotações inesquecíveis em andamento, aonde Deus vai escrevendo, aonde Deus vai olhando para mim e para você, neste presente século, olhando: olha, se escreve da fulana aí, escreve do ciclano, a história está em andamento, a história está em andamento, escreve aí, anjo, escreve aí, porque aqui na minha biblioteca espiritual, no último dia os livros vão se abrir, e cada um será julgado segundo as coisas que estão escritas neste livro. Aleluia, glórias a Deus. Isso são revelações, algo que vem da parte de Deus, que desce do céu para cá e sai daqui para aí, e você é abençoado em nome de Jesus. Quando você passar a entender que você é muito mais do que se pode imaginar, aí Deus vai completar a obra na sua vida, aí Deus vai até o fim, aí você compreenderá e vai pensar até assim: nossa, se eu soubesse que era desse jeito, eu já tinha me entregado ao Senhor há muito tempo, para o meu livro ficar completo. Eu quero ser um autor de um livro de qualidade, não desqualificado, porque eu quero ter o meu livro bem bonito, com a história mais do que completa, e se for possível um pouquinho mais. Então faça a obra de Deus, que quem ganha alma, sábio é. A Bíblia já dizia: feliz os pés daqueles que anunciam as boas novas e faz a obra de Deus. Mas quantos que estão enquadrados, hein? Ai daqueles que levam a minha obra relaxadamente. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitas coisas sobreviriam e iam acontecer sobre a face da terra. Eu olhando aqui, isso só a introdução. Vamos entrar na leitura bíblica com o seguinte tema: anotações inesquecíveis. Aqui o título diz: novo céu e nova terra, que quer dizer, primeiro estamos no primeiro céu e na primeira terra, para que você venha assim entender.
Nós estamos no primeiro céu e na primeira terra, e estamos vivenciando e vivendo esses tempos de agora, esses tempos onde tudo nos aguarda, o coração fica ansioso. Cadê Jesus? Que Jesus venha logo, porque eu já não estou aguentando mais tanta aflição. É melhor morar logo lá no céu do que viver nessa vida, porque viver nessa vida é muito difícil. Mas entenda uma coisa, estamos passando um momento de dificuldade na vida, mas é de uma preparação, porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, e ele vai completar essa obra. Mas entenda, Deus até permite que as aflições venham à nossa vida, para que nós possamos entender que nós não podemos viver só para essa vida, mas nós temos que viver com o pensamento nos céus, e entendendo que quando partimos dessa vida para outra, nós vamos se encontrar com Deus. Então vamos entrar de cabeça erguida, fazendo o que Deus quer. Aleluia, glórias a Deus. Novos céus e nova terra, anotações inesquecíveis. Nós estamos vivendo aí o primeiro céu e a primeira terra, aonde você olha tanta coisa acontecendo nos quatro cantos do mundo, e só falta uma coisa acontecer, para que nós possamos sair daqui. O que diz a palavra do Senhor, que é: quando o evangelho for pregado nos quatro cantos do mundo, aí então virá o fim. Porque quando a Bíblia diz preparar para se encontrar com o teu Deus, é uma pura verdade. Existia um certo homem na Bíblia, que ele não compreendeu, não chegou até ele. Se chegou, se fez de conhecido, concernente às anotações inesquecíveis. Ele não entendeu que tinha uma história em andamento em sua vida, então somente ele começou a se gabar, como diz as Sagradas Escrituras: granjeei tantos bens, granjeei tantas coisas boas, vou aumentar o celeiro, vou aumentar isso, para que venha composto mais das minhas riquezas. E o que aconteceu, após ele ter falado tudo isso, de repente lhe sobreveio uma voz e disse assim para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? Agora fica a pergunta no ar: o que tu tem preparado, para quem será? Para Deus ou para Satanás? Mas a pergunta correta e espiritual é essa: tu tem preparado a tua alma para quem? Para Deus ou para Satanás? Eu só entendo uma coisa: não existe ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Para participar das anotações inesquecíveis, você querendo ou não querendo já está participando. Porque se existe um livro para cobrar a todos aqueles que assim não quiseram fazer a obra de Deus, existe o livro também para galardoar e contar a nossa história, que uma vez nós vivemos nessa vida fazendo a obra de Deus. Então entenda uma coisa: este certo homem, de repente, ele não tinha se preparado e só estava se preparando para esta vida, e não se preparou para se encontrar com o Senhor teu Deus. E de repente veio do nada, a morte bateu a porta. Chegou a tua hora. Se ele fosse crente, servo do Senhor, acreditando em Deus, entendo que ele ia dizer para a morte assim: chegou a minha hora? Você já veio tarde demais, porque eu estou querendo encontrar com meu Senhor a tempo. Tirar a minha vida eu não posso, porque suicida não entra nos céus. Mas já que você veio, completa a obra, porque eu quero subir. Mas eu entendo uma coisa: ele não queria ouvir os mandamentos de Deus. Jesus Cristo, quando contou essa história, que foi um fato real, porque dizem que é uma parábola, é uma simples história, mas eu não tenho como uma simples história, porque Jesus Cristo não ia ficar contando mentira por aí, porque a Bíblia diz que mentiroso é filho do diabo. Mas eu entendo, Jesus Cristo contava aquelas parábolas, e eu entendo que ele contava fatos que uma vez aconteceu. Um dia já tinha acontecido aquilo, e aquelas pessoas uma vez tiveram a oportunidade de salvação e não quiseram a salvação para as suas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda, vivenciando esse tempo e momento de preparação para se encontrar com Deus, para se encontrarmos com Deus com perfeição, temos que observar os mandamentos dele.
temos que observar a sua santa palavra. Eu sei que homens por aí, usados pelo diabo, têm falado que não precisa mais meditar na palavra de Deus, porque é usado pelo diabo mesmo. Se uma pessoa chega, pega no ministério, irmão, sobe no ministério, para pegar no microfone e dizer que não precisa meditar na palavra, está sendo usado pelo diabo e por Satanás. Eu falo isso sem ter medo de errar, porque a palavra do Senhor assim diz: Deus o alertando e cobrando, meu povo está sendo destruído, pelo amor de Deus, está faltando conhecimento. A Bíblia diz, quando eu li essa parte lá que diz, ali no Antigo Testamento, os sacerdotes não estavam querendo mais ensinar, quer dizer, aqueles que tinham conhecimento de Deus não estavam mais passando, não estavam prevalecando as coisas de Deus, e uma vez a pessoa conhecendo o Evangelho e não ensinando o Evangelho da verdade, vai haver uma grande cobrança de Deus, porque se uma vez é melhor não ter conhecido o Evangelho, do que conhecer e não fazer ele conhecido. E quantas pessoas estão enquadradas nisso? É uma maravilha, mas continuando, eu creio, irmão, na minha visão assim, na minha visão espiritual, o que vai ter de ministro apanhando depois do arrebatamento da igreja, que é isso, irmão? Vai ficar ministro, vai ficar pastor, vai ficar evangelista, vai ficar membro, porque ouviu, podendo observar a mensagem da palavra de Deus, vai ficar um monte desses aí que lutam por poder, que lutam por igreja, mas não lutam pela alma, para poder curar a alma das pessoas, para poder se curar a si próprio. A Bíblia diz que haveria tempos que os homens iam se apacentar a si próprio, e não ia mais apacentar o rebanho de Deus. Eu vejo, irmão, às vezes eu fico um pouco meio triste, o culto é 2 horas, e podendo ter aquela ministração de 2 horas de adoração, de louvor, quando os salmos, a Bíblia diz que quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outros têm revelação, tem profecia, tudo para a edificação do povo de Deus, mas às vezes você vê tanta coisa, é tanta conversinha, em vez de deixar o culto rolando. Deus quer adoração, Deus quer ser adorado, Deus quer habitar, então adora a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas é o que eu digo, irmão, não existe igreja ruim, não existe igreja ruim, existe igreja mal administrada, guarde sempre isso. Ruim mesmo é o centro de macumba, aquelas desgraças lá que é ruim, o nome já diz, macumba, quer dizer mal, quer dizer essas igrejas geladas aí que não ensina e só te ensina para o caminho errado. Entenda uma coisa, o meu pai antes de falecer, ele teve um encontro com Jesus Cristo, mas antes de ter um encontro, primeiramente, ele teve que ouvir o Evangelho da verdade. Antes de mais nada, ele estava numa igreja, que essa igreja ensinava a ele que tinha que acender não sei quantas velas, que tinha que buscar ação não sei quem, a santo de lá, a santa de cá, e tinha que fazer promessa, tinha que ir para a Aparecida não sei da onde, e andar de joelho e fazer isso para poder solucionar os seus problemas. Mas entenda, o único dia e o único momento que os problemas dele foi resolvido foi na hora em que Jesus Cristo apareceu, foi na hora em que Jesus Cristo entrou, mas foi com dificuldade. Alguém teve que pagar o preço para isso, alguém teve que anunciar, e quem teve que pagar o preço? Aleluia, glórias a Deus. E quando eu cheguei para ele e falei que estava convertido e que tinha conhecido a Jesus Cristo com aquela alegria tremenda, novo convertido é uma maravilha, todo novo convertido quer fazer a obra de Deus, quer cantar, quer fazer isso, aquilo, outro, mas chega um tempo, irmão, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus já fica velho convertido, aí se esquece que uma vez foi novo convertido e tinha sempre vontade de buscar a Deus. Mas Deus entende isso, está nas suas anotações inesquecíveis, tudo Deus guarda. Então somente Deus até deixou escrito para todos nós no livro sagrado, dizendo: lembra-te de onde tu caíste, volte a fazer as primeiras obras, senão virei sobre ti e tirarei o teu castiçagem. É porque a pessoa teve o primeiro amor, é porque a pessoa gostava de buscar ao Senhor. Essas pessoas que buscavam, irmão, elas não jogavam o cargo nas costas de ninguém, elas não diziam você tem que fazer isso aqui, elas já era o primeiro a estar e a última a sair, ela estava na frente de batalha. Você vê hoje em dia a frente de batalha em muitos lugares perdendo, porque a pessoa principal que tinha que estar não estava, a pessoa que era para estar na frente, meu Deus do céu, aí fica assim, e joga desculpinha, aí pega versículo bíblico para jogar desculpa. Mas pelo amor de Deus, se tu não quer fazer a obra, deixa quem quer fazer, mas não impeça a obra de Deus.
Aleluia, glórias a Deus, anotações inesquecíveis. Nessa tarde Deus vai te esclarecer de uma maneira tão diferente que você vai olhar, nossa, como pode, eu não sabia disso. Claro, não estão te ensinando mais na tua igreja, tu não vai saber mesmo, pelo amor de Deus, mas é o que a gente anda vendo por aí, é uma tristeza total, mas Jesus Cristo já vem aí, porque Ele já deixou alertado que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriariam, e havia doutrina de demônios, essas doutrinas tal, que é de tirar o homem da direção e da palavra de Deus, a palavra que dá um ensinamento, a palavra que sustenta, a palavra que guia o homem, ilumina a sua vida, ele anda no caminho da verdade, e ele sabe se ele é um esquerdinha ou se ele é um direitinha. Agora fica essa pergunta no ar para você entender. Você faz parte das anotações inesquecíveis de Deus. Mas entenda, você é um esquerdinha ou você é um direitinha? Você é um esquerdinha ou você é um direitinha? Fica a pergunta. Eu sou um esquerdinha ou sou um direitinha? Eu entendo uma coisa, eu sou um direitinha, porque na esquerda eu não quero entrar. Então entra na direita com Deus, se você quiser ir para o céu. Mas irmão, da onde tu tirou isso, irmão? Eu tirei da Bíblia Sagrada. Tudo que eu falo, eu não falo de mim, eu falo do que está escrito, porque a minha palavra falha, mas a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, que ela sai cortando todo o mal, não fica nenhum mal na frente. Eu entendo que o louvor, ele afasta o mal. O louvor faz isso, ó. Mas a palavra, ela corta. A palavra, ela corta de uma vez, não fica nenhum mal na frente. Quando a palavra de Deus chega, irmão, aí você começa a conhecer quem é quem, porque a palavra de Deus chegou, vai começar a mostrar e vai desmascarar Satanás, porque quando a palavra de Deus chega, ela chega desmascarando o maligno. Por isso que às vezes não há muita aceitação. Por isso que às vezes quando você prega a palavra da verdade, alguns fecham até a cara. Não, como pode? Você não pode ser falar, isso é uma grosseria. Grosseria é você queimar no fogo do inferno e querer ter oportunidade de novo de salvação e não ter mais. Eu voltei a reler um livro agora que há muito tempo eu já tinha lido no início de caminhada cristã, que o nome desse livro, o autor do livro, a autora, quer dizer, do livro é Mary Best, e o nome do livro é A Divina Revelação do Inferno. Quer dizer, o que tem ali, irmão, de gente queimando no inferno. Essa irmã, ela teve uma revelação de Jesus Cristo concernente à realidade do inferno, porque muitas pessoas já se esqueceram. Muitas pessoas, tá bom, só lembra do céu, não lembra mais do inferno não. Aí vivem tudo de qualquer maneira. Aí vai aquela caravana da escuridão, indo um atrás do outro, pensando que é caravana da luz, porque a Bíblia diz, se for possível, Satanás se transforma em anjo de luz. Então entenda uma coisa, cuidado, a tua alma necessita de salvação. A tua alma não quer se alimentar de galinha preta, azul ou branca, mas a tua alma quer se alimentar da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda que nós estamos fazendo parte dessa história com Deus. Com Deus, para que Deus está fazendo, não sei, mas não queira saber. Entenda uma coisa, seja participante com Deus na tua vida, porque se Deus já quisesse, já teria destruído há muito tempo os seres humanos. Mas Deus está assim deixando o tempo passar e a história continuar, porquanto vai nascendo criança e vai morrendo velhos e seres humanos e também criança, que tem uns que não chegam à fase adulta. Então entenda uma coisa, se tu está vivo nessa hora, está com essa idade, está ao alcance da minha voz, Deus te deu oportunidade de vida, Deus te deu saúde, e mesmo que você não tenha saúde, creia em Deus que um dia você vai ter. Venha para a casa do Senhor, caminhe para lá. Mas irmão, eu vou, só escuto besteira. Procura um lugar onde está tendo ensinamento. Eu sei, eu sou realista, eu concordo contigo. Tem lugar que é encheção de linguiça mesmo. Tu quer ouvir a palavra de Deus, tu quer ouvir um louvor, tu quer ouvir uma ministração, e só fica cobrança. É cobrança disso, cobrança aquilo outro. Tem lugar que é só misericórdia mesmo, é cobrança eclesiástica. Meu Deus do céu, alimenta o povo, alimenta espiritualmente e materialmente, você vai ver a glória de Deus. Eu entendo que Jesus Cristo, antes de cobrar alguma coisa de alguém, Ele primeiro alimentava espiritualmente e materialmente. Você pode ver que quando a multidão estava assim, ó, na hora do sermão, que Ele desceu o sermão, ó,
Até os discípulos saíram fora, só ficou os 12. Aí ele aproveitou o gancho e vocês, vai embora, acompanha a multidão. Sabe o que aconteceu? Pedro levantou: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? Se eu morrer, eu vou para onde? Vou queimar no inferno? Vou nada, eu vou andar contigo, nem que seja pagando preço, mas eu não vou te largar por nada, porque eu quero ir para o céu. Aleluia, glórias a Deus. E Pedro participou das anotações inesquecíveis. Entenda uma coisa, o primeiro versículo diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra são passados, e o mar já não existe mais. Primeiro céu e primeira terra são passados. É esse de agora que ainda não passou, mas vai passar. Deus vai destruir essa terra. Então tenha convicção de salvação. Salve a tua alma enquanto é tempo. Existem 3 fases na vida do homem: esperar o arrebatamento da igreja, ou se o arrebatamento não vir, está preparado, porque se a morte bater a porta, ele tem certeza e convicção que vai para o céu, ou então ficar do jeito que quer ficar, e depois se morrer, meu filho, depois não vem querer entrar no céu, que Deus não vai deixar não. Deus não vai deixar. Deus vai dar até a oportunidade de ir lá em cima, para ajoelhar, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e depois ser jogado no lago de fogo e enxofre. Porque eu lendo a Bíblia, eu observei e vi que aqueles que estão no inferno vão para o céu. Que isso, irmão? Isso é heresia. Vai para o céu, mas eles vão lá em cima para confessar e depois vão descer de novo. Sai do inferno de tormento, onde é gritos e ranger de dente, conforme diz a palavra do Senhor. Aí depois vai lá para cima, ajoelha, fala que Jesus Cristo, até os demônios, Satanás vai ter que dizer também. No último dia, todo mundo vai ter que confessar, e todo mundo vai aproveitar o gancho antes de jogar no lago de fogo e enxofre. Vamos pisar na cabeça do cão em breve. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés desta igreja. Aleluia, glórias a Deus. Depois que estiver lá em cima, pronto, agora lago de fogo. Estão perdoados, Senhor? Tá não. Lago de fogo e enxofre, porque tiveram oportunidade em vida como seres humanos e não quiseram, não quiseram ter a salvação. Então entenda, há uma oportunidade em andamento. O nosso Deus é Deus de oportunidade. Ele dá oportunidade para todo mundo. A pessoa se ilude com o mundo, que Satanás conduz o homem à fantasia, o ilude e mata com os ovos. Já reparou? A mente da pessoa é cheia de fantasia. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Então, se você quer o anjo guardião do teu lado, esse guarda-costas que vai para você, com você para todos os lados, para todos os lugares, se você quer ele, tem que aceitar a Jesus Cristo e temer a Deus. E tem porém, eu ainda vou mais além ainda, eles só habitam onde há adoração. Se Deus quer Deus, Salmo 22, versículo 3, eu falo desse jeito porque o Senhor me ordenou a falar. Se Deus quer Deus, para dar exemplo, irmão, para andar entre os louvores, Jesus Cristo também, o Espírito Santo também, o anjo do Senhor também, principalmente porque eles fazem parte da santidade de Deus, eles habitam entre os louvores. Então, se você quer a comitiva dos céus aí no teu lar, no teu comércio, aonde você for, fique ligado louvando a Deus, em adoração ao Altíssimo. Aí você vai ver a glória do Senhor, aí você vai entender as anotações inesquecíveis, eles estão aqui também, isso é verdade e faz parte da história dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Parece até ser brincadeira que eu estou falando, mas é coisa séria. O dia que Deus trovejar em cima de alguém, já era. Aleluia, glórias a Deus. Vamos lá, dando continuidade aqui à mensagem da palavra de Deus. Versículo 2 diz assim: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Este homem teve uma revelação de Deus. João, que foi ali para a ilha de Pátima, grande pagou o preço,
e teve as maiores revelações para que você não sabe, você vai passar a saber nessa hora. A Bíblia diz que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, das coisas que brevemente hão de acontecer, e ainda vai mais além. A Bíblia diz assim: não seles a palavra deste livro, quer dizer, não fique encobrindo, não fique enganando o povo, anuncie que há um julgamento em andamento, anuncie, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ninguém vai fugir não, irmão, ninguém vai fugir da ira de Deus não, mas Deus fica irado, irmão, vai provocando a ira de Deus, uma hora você vai ver a ira dele aí. João Batista já alertava acerca disso, perdeu a cabeça falando a verdade. Jesus Cristo cumprimentou dizendo: quem vos ensinou a fugir, escribas e fariseus? Quem vos ensinou? Ai de vós, escribas e fariseus. Entenda uma coisa, os apóstolos também completaram, e nós nessa atualidade, o que nós estamos fazendo? Não faça isso, não encubra a palavra de Deus, anuncie ela com verdade. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que eu digo, e agora aqui eu vou tornar a repetir, o que vai ter de sacerdote apanhando depois do arrebatamento da igreja, porque ensinou a palavra de Deus erradamente, falava para o povo que o povo estava querendo ouvir, não que o povo precisava ouvir, porque está escrito no livro de Apocalipse também dizendo, Apocalipse 22 do versículo 18 diz assim: porque eu testifico a todos aqueles que ouviram a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos nos livros. Quem já viu o filme de arrebatamento de igreja, como que vai ser? Eles dão ali uma base, aí você entende o que tem naqueles ficando, aí a cobrança daqueles que ficaram, eles iam na igreja, aí estava lá o pastor, aquele que ensinou errado, fala assim mesmo, a Bíblia diz, ai dos pastores, falaram que não posso falar, quem falou que eu não posso? Mas vamos lá então, aí a palavra do Senhor diz também, mas vamos lá, aí estava lá aquele pastor, no filme estava assim mesmo, no filme que eu vi do arrebatamento da igreja, aí está lá o pastor lá chorando, aquela tristeza, aquele chororô, aí daqui a pouquinho vem a multidão daqueles que ficaram e fala: pastor, por que tu não ensinou a gente, pastor? Por que tu não falou para a gente a verdade? E o pastor, olhando assim meio sem graça: filhos, eu achei que tinha tempo. E o povo assim: mas como é que pode? Por que você fez isso com a gente? Agora nós ficamos, e agora? Pastor, e agora? Eu também fiquei. Eu também. Então, ele vai ficar aquela questão, um olhando para o outro, aquele desespero total. Avião caiu dos céus, trilhos estão carrilhados dos seus trilhos, quer dizer, carros explodiram, navios naufragaram, e aquele desespero total correndo sobre toda a terra e nos quatro cantos do mundo. E a única notícia que a reportagem, hoje a reportagem cobre, hoje a reportagem não fala nada, nós estamos aí vivendo anotações inesquecíveis, coisa e o esperado de Deus, o arrebatamento da igreja, só os salvos em Cristo Jesus subirão. Mas entenda, hoje em dia, a Rede Globo, a SBT, a Rede TV, tudo isso encobre, não fala dos milagres que acontecem na igreja, não fala nada, mas nesse dia eles vão ter que engolir a seco, vai ter que falar, porque vai ter que trazer uma explicação sobre a face da terra. Nesse dia eles vão ter que desengasgar o que está engasgado há muito tempo sobre a igreja de Jesus Cristo nessa terra, coisa que eles tentam até defraudar, coisa que eles tentam até denegrir a nossa imagem como cristãos sobre a face da terra. Mas nesse dia o que está engasgado há muito tempo eles vão ter que desengasgar e jogar para fora. Chegamos a uma conclusão, pesquisamos daqui e dali, de lá e de cá, e a única conclusão que nós chegamos, que aqueles que sumiram eram os que carregavam Bíblia e pregavam o Evangelho da verdade. Nesse dia eles vão ter que desengasgar e falar, porque vai ter que dar uma explicação a todo mundo nos quatro cantos do mundo. Aí o anticristo entra em cena, aí entra uma outra história. Entenda uma coisa, quer participar? A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que vão na primeira ressurreição, porque a segunda será muito triste. E João já via tudo isso, João já alertava através do Apocalipse. Desde Gênesis e Apocalipse alerta para todos os seres humanos. Mas continuando no versículo 3 diz assim:
e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Entenda, Deus vai estar sempre com a gente, mas se nós estivermos com Deus, não se iluda. Há anotações inesquecíveis de Deus para a nossa vida. Deus não quer esquecer. Deus não quer esquecer, mas você às vezes se esquece de Deus. E o que Deus pode fazer por isso? O que Deus pode fazer? Não pode fazer nada, porque é livre-arbítrio. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Se pelo Espírito, que é pelo Espírito, tu não quer vir, pela carne mesmo, que Deus não vai te trazer, porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Isso não herda, mas se você se entregar e deixar Deus fazer a obra, Ele vai queimar a tua carne, tu vai andar no Espírito. Versículo 4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, mais morte, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dia esse sofrimento vai acabar, um dia isso vai passar, e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aquele lencinho da eternidade de Deus, e vindo e enxugando dos nossos olhos toda lágrima. O sofrimento vai passar, o sofrimento vai acabar, lá em cima vai ser só alegria, para aqueles que foram festa, mas para aqueles que ficaram é tristeza. Estamos participando das anotações inesquecíveis de Deus, e você quer participar ou não? Você quer viver para aí, essas anotações diferentes do homem, ou você quer viver nas anotações inesquecíveis de Deus, coisas que Deus nunca mais vai esquecer, e você vai estar eternamente do lado de Deus. Versículo 5 diz assim: e o que está sentado sobre o trono diz: e eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele é fiel e verdadeira, a palavra de Deus. As suas anotações inesquecíveis para nossas vidas. Ele manda escrever tudo, escreve aí, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso nunca vai sair dos meus escritos, porque eu vou trazer à memória a todos aqueles assim, aquilo que traz a esperança, que é a salvação das almas, e morar eternamente aqui no meu céu de glória. Versículo 6 diz: e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quiser e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós vamos estar eternamente se saciando da fonte de Deus e sempre morando ao lado dele. Mas para isso tem que se haver uma decisão do ser humano, porque se o ser humano não se decidir forçadamente viver no céu, você não vai, mas por livre e espontânea vontade e pelo Espírito de Deus. Por isso faça a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Último versículo para fechamento diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entenda, quer ser filho de Deus, quer participar dos escritos de Deus nos céus, quer participar, anotações inesquecíveis, é só para aqueles que vão herdar a vida eterna e morar eternamente do lado de Deus. Porque quando se abrir o livro, e abriu-se outros livros, e cada um foi julgado segundo as coisas que estão escritas nestes livros, e este livro conta a história de cada um de nós, e Deus é paciente. Deus é paciente. Cada um pegará o seu livro para ler. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. E todas as nações verão. Aqueles que uma vez tiveram a oportunidade vão olhar e vão começar a pensar e meditar: como eu podia na terra ser salvo e hoje eu sou perdido? Como eu podia estar participando das anotações inesquecíveis de Deus e eu não participei, e agora o que me resta é a condenação e o lago de fogo e enxofre. Entenda uma coisa: enquanto há vida, a esperança de salvação. Agora, se partires dessa vida para outra, pode esquecer a salvação, porque Deus dá oportunidade a todos os homens, e aqueles que ao seu tempo
assim aproveitaram, vieram para Deus e estão regozijando já lá. E nós em breve estaremos também lá, para participar e estar sempre do lado de Deus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Que Deus possa te iluminar a cada dia, e desperta-se para participar do novo céu e da nova terra. Não se iluda com esse primeiro céu, essa primeira terra aqui agora, que isso tudinho vai ser destruído. Isso tudinho vai ser destruído por Deus. Deus não vai querer lembrança de nada disso. Deus só vai querer lembrar de você, que vai viver eternamente do lado dele, tendo vida eterna e participando do novo céu e da nova terra. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração e que você possa participar das anotações inesquecíveis de Deus para viver eternamente ao lado dele.